Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, vamos lá. Primeiro eu te convido a ficar até o fim deste vídeo, porque ele é o último desta série do primeiro pilar que Ellen White está sendo submetida como sendo uma profetisa. Este é o último do primeiro pilar. Ainda teremos os outros pilares, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não. Os meus vídeos, eles são somente a minha maneira de enxergar o sistema religioso. Você pode e deve continuar acreditando naquilo e como você quiser, tá certo? Muito bem. Feita a introdução, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos ver aí pela última vez este verso que está alicerçando o primeiro pilar, né? Sobre colocar Ellen White no crivo de adventista, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que diz o verso. O verso diz assim, que é 1 João capítulo 4, verso 1. Diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a perguntinha que eu faço para vocês aí, tá bom? Você realmente acha que Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Chegando ao fim, né, desse primeiro pilar aí, né? Esse vídeo, o 10º vídeo é o último. Você consegue realmente afirmar que Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? E vamos à pergunta crucial número 10, a última do primeiro pilar. Vamos lá. Qual é a pergunta? Ellen White proibiu o uso de médicos e negou falsamente ter dado esse conselho? Meu irmão. Olha, não vamos esquecer em nenhum momento que do que se trata este pilar, este primeiro pilar. Qual é o fundamento dele? Vamos lá, vamos ver? Está se tratando de que assunto? É esse aqui, ó. Honestidade e integridade. Durante os primeiros anos do ministério de Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a irmã Prior, uma crente adventista de Camden, New York, morreu depois que ela e seus companheiros adventistas decidiram não procurar ajuda médica, confiando em orações. Em 1849, Ellen White imprimiu uma folha única de papel impressa e de um lado só, denunciando o uso de médicos. E esse papel obscuro orientou a decisão no caso da senhora Prior. Ellen White escreveu o seguinte nesse papel. Vamos ver? Ela disse assim, vamos lá. Se algum entre nós estiver doente, não desonremos a Deus recorrendo a médicos terrenos, mas recorramos ao Deus de Israel. Se seguirmos suas instruções, em Tiago capítulo 5, verso 14 e 15, os doentes serão curados. Bom, então, ela dá uma orientação para não procurar médicos terrenos e é para seguir uma orientação bíblica. Vamos ver que orientação é essa? Vamos ler lá na Bíblia. E diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados. Então veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quer dizer que Ellen White pega essas duas passagenzinhas aqui isoladas e pede para que as pessoas não procurem médicos. Se estiverem doentes, tem que fazer o quê? Ela está dando essa orientação, mas ela continua escrevendo o seguinte, vamos ver. A promessa de Deus não pode falhar. Tenha fé em Deus e confie inteiramente nele, para que quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, possamos aparecer com ele em glória. Outros relatos igualmente infundados foram divulgados por um senhor M, que havia se mudado de Camden para Iowa, em relação à morte da senhorita Prior. Foi declarado que éramos a causa de ela não ter assistência médica. Declararei brevemente que não sabíamos nada sobre a doença da senhorita PS. Estávamos em Rochester, a mais de 100 milhas de Camden, quando esse assunto ocorreu e não tínhamos conhecimento de sua morte até que um irmão de Camden visitou Rochester e nos trouxe a informação. Havia apenas 2 famílias envolvidas nesse assunto. Depois disso, visitamos Camden e me foi mostrado em visão que houve uma falta de julgamento em relação ao caso da senhorita P, em dar sua influência contra ela obter assistência médica. Vi que eles levaram as coisas ao extremo e que a causa de Deus foi ferida e nossa fé reprovada por conta de tais coisas que eram fanáticas ao extremo. A repreensão dada e o testemunho claro prestado em relação a essas coisas foram a causa de EWW se afastar de mim e tomar posição com o partido do mensageiro na circulação de falsidades calculadas para me prejudicar. Cremos na oração da fé, mas alguns levaram esse assunto longe demais, especialmente aqueles que foram afetados pelo fanatismo. Alguns assumiram a firme posição de que era errado usar remédios simples. Nunca assumimos essa posição, mas nos opusemos a ela. Acreditamos ser perfeitamente correto usar os remédios que Deus colocou ao nosso alcance e, se eles falharem, recorra ao grande médico. E, em alguns casos, o conselho de um médico terreno é muito necessário. Sempre mantivemos essa posição. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos ver também agora outros escritos que poderão nos ajudar também a esse respeito. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Após a publicação inicial de seu conselho de 1800 no Broadside contra ir a médicos, a Sra. White não incluiu esse conselho em nenhuma publicação posterior, embora ela tenha publicado a maior parte do Broadside de 1849 em seu primeiro livro em 1851. O Broadside, que é mencionado aqui, meu irmão, minha irmã, é aquele papel que só tinha uma frente e foi impresso e distribuído, tá? É que nós acabamos de ler. E não se deve desonrar a Deus procurando médico, conforme está escrito lá em Tiago, capítulo 5, né? Então, esse broadside aqui é esse folheto, tá bom? Vamos lá, continuando. Poderia ser que a declaração expressasse imperfeitamente suas opiniões? Muito bem. É bem sabido que o atendimento médico era bastante primitivo e muitas vezes prejudicial durante os primeiros anos lá da vida de Ellen White. Então, Ellen White não deve ser culpada por sua desconfiança em médicos.
A questão se concentra em sua honestidade, tá? Ela proibiu ir a um médico? Sim. A resposta deve ser um taxativo sim. Ela proibiu? Sim. Por um acaso, ela negou ter escrito que os adventistas devem não desonrar a Deus recorrendo a médicos terrenos? Sim, você viu aí, nós lemos, tem a fonte. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esse episódio se encaixa em um padrão de comportamento de Ellen White, no qual ela se encobre aparentemente, deturpando suas declarações e experiências passadas. Nesse caso, a visão subsequente de Ellen White coloca a culpa diretamente nos adventistas de Camden, aflitos que levaram as coisas ao extremo. Infelizmente, sua declaração original não pareceu permitir uma interpretação matizada. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente me responder depois de meditar no que foi mostrado agora, neste vídeo, de uma maneira sincera. Me responda. Se um profeta não for estritamente verdadeiro, isso reflete negativamente nas outras mensagens que ele pode transmitir? Quantas imprecisões aparentes podem ser ignoradas nas declarações de um profeta? Por que Ellen White esquecia com tanta frequência coisas que colocariam seus status proféticos em questão? Medite e depois me responda. Pode ser aqui nos comentários do vídeo, não há problema nenhum. Quero saber a sua opinião. Mas não vamos esquecer do que se tratou esses 10 vídeos que nós colocamos Ellen White sob visão. Qual que é? Que pilar é esse? O pilar é esse: honestidade e integridade. Se você ainda não assistiu os outros, está chegando aqui pela primeira vez, faz uma gentileza, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Volte desde o primeiro vídeo e assista e depois responda se esse primeiro pilar, que é honestidade e integridade, Ellen White passaria por esse crivo? Entendeu? Então tá bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Então nós vamos iniciar, uma análise sobre o segundo pilar, colocando Ellen White sob esse pilar para ver se ela passa no crivo de profetisa. Tá certo? Então tá bom. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá.